Olha só, existe um ditado que é chamado que relógio que não funciona, ele acerta 2 vezes ao dia. Porque, óbvio, você está desligado, ele está, por exemplo, às 2 horas, em 2 momentos do dia ele vai acertar. Porque 2 momentos do dia vai ser às 2 horas. Dito este ditado, eu fiquei impressionado com uma notícia que li. E, inclusive, poderia ser uma oportunidade do Bolsonaro de também defender isso, porque no Brasil tem alguns perseguidos políticos, principalmente pelo STF, que o Lula disse que Assange merece liberdade. Oscar não sei porquê. Nobel talvez sim, porque ele fez um grande trabalho investigativo de expor os crimes de guerra norte-americano. Para quem não sabe, o Assange foi o criador e o fundador do Wikileaks. O Wikileaks ele era um site que invadia as redes de inteligência americana e fazia exposição de fatos que eram criminosos, mas que a população não sabia. E em um desses vazamentos, o Partido Democrata foi altamente atacado. O Julian Assange conseguiu expor muitos fatos que os americanos não tinham conhecimento. Isso foi um pouco antes das eleições de 2016, tá? Quando isso fortaleceu demais o Donald Trump. Depois disso, o Assange ele começou a meio que ser perseguido realmente, muito fortemente internacionalmente, porque havia um grande interesse globalista de que a Hillary Clinton fosse eleita presidente dos Estados Unidos. E com esses vazamentos do Wikileaks, o povo começou a ficar muito mais por lado do Trump. Então, assim, o ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cachaceiro de 9 dedos, defendeu nesta quinta o fundador do Wikileaks, Julian Assange, cuja extradição do Reino Unido para os Estados Unidos ficou mais próxima depois do governo britânico aprovar o processo. O australiano Assange acusado de violar a lei de espionagem norte-americana. Uma lei muito engraçada, porque os Estados Unidos se diz um país democrático, que respeita os direitos humanos, comete inúmeros abusos justamente desses direitos humanos, e quando vem um cara que expõe essas violações de direitos humanos, os Estados Unidos vem e vai processar o cara, trata o cara como se fosse um criminoso. Então, olha lá, é acusado de violar a lei de espionagem norte-americana. Esse site, o Wikileaks, publicou informações diplomáticas de operações militares dos Estados Unidos. Os vazamentos expuseram abuso de direitos humanos, como eu falei, e espionagem de líderes de outros países. Se julgado no país, poderá ser condenado a até 175 anos de prisão. Uma loucura. Uma loucura. Cara, 175 anos de prisão. Nenhum homicida qualificado, nem um serial killer americano pode ser condenado a tanto tempo assim de prisão, viu? Assange está preso desde abril de 2019, quer dizer, antes ficou abrigado na Embaixada do Equador em Londres, até o governo do país latino expulsá-lo de lá. Expulsou porque o Assange começou a abrir a boca sobre o país, começou a abrir a boca sobre o Equador. Então o cara realmente era um cara que fazia exposição mesmo. É até engraçado você ver isso, entendeu? Agora, ó, o que o Lula falou. Nós que estamos aqui falando de democracia precisamos perguntar que crime o Assange cometeu, declarou Lula. Segundo o presidente, o crime foi falar a verdade. Olha, eu poderia dizer também o que o Alan dos Santos falou. O Alan dos Santos, o que os bolsonaristas perseguidos pelo STF também cometeram. Que crime eles cometeram? Vocês entendem que essa direita neocon que fala não, prendam o Assange, são idiotas.
Mas essa direita neocon que é extremamente juspositivista. Eles acreditam que a lei estatal vale muito mais do que a lei divina. A lei divina, como por exemplo os 7 mandamentos. É muito claro que nesse sentido o Lula está certo, mas isso mesmo pode ser usado contra eles, porque a esquerda utiliza isso como uma artimanha para atacar opositores políticos. Então eles perseguem com base em leis absurdas. Essa lei de espionagem americana é uma lei, mas é uma lei absurda. Mostrar que os Estados Unidos estava grampeando muitos países do mundo, inclusive grampeando a presidente Dilma Rousseff, afirmou Lula. Ele denunciou as falcatruas feitas no país mais importante do mundo. Mentira, né? Os Estados Unidos era aliado do Brasil. O Barack Obama era aliado da Dilma. Isso é muito claro. Esse cidadão deveria estar recebendo o prêmio Nobel, deveria estar recebendo o Oscar de decência e de coragem porque denunciou ao planeta um país espionando um outro país. De fato, realmente não dá para negar que o Assange é um herói mesmo. De acordo com esse presidente, é necessário uma pressão mundial para que esse homem seja colocado em liberdade. Não vai acontecer porque os países odeiam o Assange, porque são os globalistas que estão com o Biden, que é uma esquerda. Então isso não vai acontecer. Realmente é uma pena, mas os Estados Unidos vai ganhar essa luta. Infelizmente o Assange deveria ter feito como o Snowden fez e fugido para a Rússia e dedurado tudo para lá. Nunca vão pegar aquele outro repórter que fugiu, né? O Snowden, né? O petista declarou que nos Estados Unidos Assange morrerá na cadeia. Lógico, 175 anos de prisão, lógico que vai morrer na cadeia, né? Só que cometeu o crime foi quem, em nome dos Estados Unidos, estava espionando o planeta Terra. Em 2013, documentos vazados pelo ex-técnico da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, mostraram que Dilma, Angela Merkel e outros líderes mundiais haviam sido espionados. O episódio causou atritos entre o governo brasileiro e os Estados Unidos. À época, Dilma cancelou uma visita que faria a Washington, um gesto considerado forte na diplomacia. O ex-presidente deu declarações de evento... Bom, de fato, que é uma coisa a se considerar, é que de fato o Lula, nesse sentido, está certo. Mas, ironicamente, o Snowden não é um cara de esquerda, tá? Para que fique muito claro. Ele é um anti-establishment, coisa que o Lula é. O Lula é a favor do establishment político. Inclusive, é muito claro a sua conexão com o STF, que persegue opositores políticos. Então, ele tem o seu próprio espírito governo americano no Brasil. Mas que fique muito claro, na época, o Trump, que é um dos poucos caras que não são neoconservadores na linha do Nando Moura, esses retardados aí, que ficam postando bobagens a respeito do governo Trump, e que atualmente não falam absolutamente nada do governo Biden. Inclusive o senhor Nando Moura posta um vídeo falacioso defendendo os Estados Unidos na guerra contra a Rússia, sendo que quem provocou essa guerra toda foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal culpado, sim, dessa guerra estar acontecendo. O Biden é o principal culpado e o Trump não fala, e o senhor Nando Moura, passador de pano, não fala nada. É engraçado que o Nando Moura ele se alia muito mais hoje em dia com essa esquerda, essa direita esquerda aí, que na verdade são sociais-democratas, que não são direitistas. Ele se alia a essa turma e sim nessa de direita. O Nando Moura não é conservador, eu não sei quem me engana, mas são obviamente um bando de retardados. A realidade é que os Estados Unidos desde sempre tem uma política muito pesada e forte de espionagem no mundo inteiro, e eles se acham sim os donos do mundo. E isso é um ataque a todas as soberanias nacionais do mundo. É uma pena que
chegou a esse ponto do Snowden ser processado por um crime sem vítima. Né? E isso é muito interessante nós lembrarmos que o crime que o Snowden está sendo processado é um crime sem vítima. Não há vítima. Os Estados Unidos é o maior agressor das liberdades individuais. Inclusive, os Estados Unidos hoje em dia quer limitar armas, quer limitar o comércio de armas. Então, ele é um agressor à liberdade. Então, o Snowden e o Assange nada mais do que fizeram foi digamos assim, eles fizeram algo muito bom ao mundo para expor toda a hipocrisia norte-americana. Os Estados Unidos deu vários golpes de Estado no mundo nos últimos anos. E nada foi feito em relação a isso. Não aconteceram sanções contra os Estados Unidos como aconteceram com a Rússia, para expor a hipocrisia mundial em relação ao governo americano, que é sim o dono do mundo. Mas isso não pode acontecer, isso é uma afronta às soberanias nacionais. E a Rússia é um desses países que, apesar de tudo, se opõe a essa soberania que os Estados Unidos impõem em outros países. Então tem toda essa questão. O Partido Democrata, esse extremamente corrupto, apesar de ser aliado do Lula, o Lula elogiar o Biden, e o Biden ser um dos grandes responsáveis por essa vilanização da Assange. Então, assim, apesar do Lula dizer esse tipo de coisa, ele é aliado do Biden, ele é aliado do Macron, ele é aliado dessa turma toda, dessa escória política. Então você percebe que o Lula diz uma coisa, mas no fundo ele defende outra. Então, apesar dele estar certo, ele obviamente torce para a extradição do Assange, porque vai que um dia o Assange libera algo contra o governo petista. Imagina! Aí ele ficaria contra o Assange. Então, essa é a questão principal. O Assange não é defendido pelo Lula porque ele realmente trouxe a liberdade, mas porque ele expôs o governo americano. E o PT eles têm uma raiz realmente anti-norte-americanista. E não uma raiz antidemocrata. Eles falam do Partido Democrata como se fosse algo bom. E o Trump, obviamente, é vilanizado por essa turma que queria impor todas as coisas piores que poderia ser, né? Todas as piores coisas que poderiam, né? Enfim, o passaporte vacinal, apesar de estar caindo aos poucos, mas vai saber, né? Isso é um grande atraso para o mercado também, né? Porque se você impõe um passaporte vacinal, muita gente não é contratada, que é boa, e simplesmente não vou me vacinar. Estava vendo aqui um dado muito interessante. A gente fala, né, que jovem é bosta, que jovem não sabe votar, né? A gente costuma dizer esse tipo de coisa, né? Mas olha, uma coisa que eu tava, só para encerrar essa notícia, né, já que eu falei do Lula, né? Essas pesquisas não dá para você confiar em nada, né? Pesquisa é uma coisa que tá cheia de falhas, né? Mas enfim, uma pesquisa que estava vendo que mulheres ainda continuam apoiando muito Lula. Ainda tem aquela questão na esquerda ser muito voltada à mulher, né? E 25 a 44 anos dos votos das pessoas votantes apoiam o Lula. Então, para quem diz que não, que os jovens 16 a 24 é basicamente parelho. É uma disputa basicamente igual. É uma diferença realmente considerável. O Lula, que estaria liderando no Sudeste, acredito que ele vai perder em 2 estados e ganhar em outros 2, sim. A gente tem que ver como vai ser. Minas Gerais é um estado muito fortemente petista. O Bolsonaro ganhou nas eleições passadas, mas foi uma votação muito pouco expressiva, foi uma porcentagem muito pequena e o Lula é muito popular lá. Tanto que você vê Alexandre Calil sendo um cara muito bem sucedido lá, provavelmente vai ganhar governador também. O povo gosta de bandido, né? No Sul é onde, obviamente, o Lula perde com uma vantagem absurda. E onde ele também ganha no Nordeste com uma vantagem absurda. E, enfim, é aí que é o
o que é totalmente desproporcional. É aí que as coisas ficam desproporcionais. Mas é engraçado ver gente que apoia de 2 a 5 salários mínimos que apoiam mais Bolsonaro e gente que ganha mais de 5 salários mínimos que apoiam Lula. Então é o socialista de iPhone mesmo. Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer. O Julian Assange, apesar de tudo, é um herói mesmo. É um herói, isso é um fato. Mas pelos motivos de ter mostrado a verdade sobre governos em geral. Obviamente, se ele mostrasse algo em relação ao Brasil, ele seria vilanizado pela turma esquerdista, comunista. Assim como ele aconteceu com ele com o Equador. Ele foi muito bem recebido pelo Equador, tá? Ele foi muito bem recebido, foi considerado herói. Mas aí o Wikileaks começou a vazar coisas do próprio Equador. Então isso deixou os líderes equatorianos furiosos, expulsaram ele. Então o Assange realmente ele não passava pano para Estado nenhum. E é por isso que ele está sofrendo a perseguição política que ele persegue até hoje. E muita gente considera ele o grande responsável pela derrocada do Partido Democrata nos Estados Unidos e pela eleição do Donald Trump. Foi realmente um baque muito grande para o Partido Democrata e agora eles estão no governo. Realmente é algo que muito dificilmente não vai acontecer com ele vai morrer na cadeia, a não ser que venha um outro partido, um cara do Partido Republicano e conceda a ele um indulto, um perdão. Isso vai deixar, obviamente, os democratas extremamente revoltados, mas é o que tem que ser feito mesmo. É absurdo, completamente absurdo essa questão. A direita neocon é um atraso quando eles defendem a prisão desse cara. Vocês percebem que a direita neocon perde totalmente a questão da razão quando defendem um justo positivismo maluco. Mas é isso, um abraço, deixa um like no meu vídeo, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais, se inscrevam no meu canal e comentem aqui embaixo que vocês têm algo a dizer. E é isso, um abraço e até mais.